Hoje é o dia de uma viagem pequena, de poucas milhas, mas onde enfrentei duas das barras mais temidas para se entrar com veleiro no Brasil, no mesmo dia. Eu saí da barra do rio Vaza Barris e entrei na temida barra do rio Sergipe, ambas em Aracaju. É um trajeto curto, mas que precisa de mais cuidado do que várias viagens longas que eu já fiz. Foi na segunda barra que Hélio Crapum perdeu seu barco uns anos atrás. Acordei agora, 13h30, e tá na hora de sair. Tá na hora de seguir o caminho. Tem que chegar lá, passar até 5h30 na barra, que é quando chega no estofo da maré, depois começa a ficar feio. Correnteza é contra, tem que sair agora, mas eu gosto de botar um pouquinho antes só pra acordar direitinho. Vamos lá, Marisca, vamos lá. Tá na hora. Eu preciso do ponto exato da maré para conseguir sair do rio Vaza Barris com 2 metros de calado, que é o que tem em meu barco. O rio é profundo em boa parte, chega até 14 metros, mas quando encontro o mar, ele fica bem raso. Eu só consigo passar na maré mais alta, que vai acontecer às 5h30 da manhã de hoje. Eu ainda tenho um pouco mais de 1 hora para navegar daqui onde eu estou até lá. Eu preciso sair com o rio ainda enchendo, ou então no estofo, quando o rio já encheu e fica parado por um instante antes de começar a esvaziar de novo. Se demorar demais, a corrente fica contra as ondas e elas ficam bem mais agressivas. É uma noite clara e isso ajuda bastante a navegar em lugares onde pode haver pescadores ou algo flutuando no rio que possa ser perigoso para mim. Mas eu escolhi esse dia também porque, além da meteorologia, a maré já acontece junto com o sol nascendo. Então eu vou conseguir enxergar melhor onde as ondas quebram e provavelmente é mais raso. Em boa parte do mundo, a maré tem 2 baixas e 2 altas em um ciclo de mais ou menos 25 horas. Então, esses horários sempre vão atrasando 1 hora de um dia para o outro. Esse tipo de maré se chama maré semidiurna. Então, meio que na confiança de que o sol vai nascer mesmo, eu fui saindo do rio, deixando a parte segura, profunda e sem ondas. Daqui a pouco, tudo vai ficar bem mais agitado. Nossa, coisa linda! Essas luzes no horizonte são das muitas plataformas de petróleo que existem aqui na frente de Sergipe. A maioria dá para ver da praia. Praticamente não havia vento, o que era uma coisa boa e ajudava a sair da barra. Vento gera ondas. E não é uma questão de conforto, é que com a quilha passando bem próximo ao fundo, uma onda grande pode fazer você bater. Porque quando a onda vem, você sobe e desce além da profundidade média. Aquela parte em rosa na esquerda da minha tela do celular é quando começa a ficar realmente raso e preocupante. Várias coisas passam pela cabeça. Nenhuma super complicada, mas é tipo de um jogo que não é de complexidade. Tudo que era mais complexo, como meteorologia, maré, já foi decidido antes. Agora é um jogo de atenção. Ganha-se não cometendo nenhum erro. E às vezes pode ser um erro muito bobo que te ferra. A essa altura as ondas já começaram e tornou tudo bem mais balançante. Não são ondas super grandes, mas elas têm um período curto, ficam estranhas em águas rasas. Tudo bate, tudo que está solto cai. 8. Eu e a Ana íamos contando em voz alta os metros de profundidade, para garantir que a tensão estava ali. Parece uma coisa meio boba, mas isso ajuda a tripulação a ter certeza de que alguém está prestando atenção na profundidade. E com sono, com tantas outras coisas acontecendo, é fácil ninguém olhar durante alguns segundos. As ondas vão mudando de comportamento conforme muda a região da barra. Nossa! Meu Deus! Qual a profundidade? 5,7, 5,2. Aí tem uma pequena parte que é mais... Nossa! Cada pior. Agora Ó, quebrando ali de surf quase, meu Deus. Tá mais à direita, né? É. Essa é uma barra que muda muito, não tem uma carta náutica. O trek aqui é um ponto de partida, mas você tem que ficar atento aos locais onde as ondas quebram. O canal ou os canais onde a água é mais profunda estão entre elas. É por onde a correnteza escorre. Na parte mais rasa de todas, a gente espera encontrar 4 ou talvez 3,5 metros. E não é que chega um pirajá bem nessa hora? O vento é sempre bem-vindo, mas nessa hora aqui eu preferia que não. Você consegue ver o que era da outra vez? Quero. A profundidade.
profundidade? Não exatamente. Claro, eu lembro da profundidade que eu passei quando entrei aqui. Mas em um mapa muito estreito e sem precisão. Qualquer coisa que sai fora pode ser bem complicado. Ficávamos procurando no horizonte onde havia ondas quebrando. E a chuva ia chegando lá no fundo. Essa barra tem pelo menos 3 linhas, 3 momentos em que fica menos profunda. Pelo menos é o que eu registrei quando entrei. Ali a bombordo tem uma bem próxima. Na direita havia outra. Lá com as nuvens ao fundo. Ali na frente tem outro paredão. E perto da última na saída, elas ficaram bem próximas. Deixaram pra gente um canal muito estreito. Era provavelmente o último teste que a gente precisava passar. Depois daí não tá quebrando mais nada, acho, né? Aparentemente não, mas não sei. Quase saindo, é o final. Saímos da barra! Uhul! As barras de Aracaju são famosas há muito tempo, e um personagem daqui acabou virando o avatar desses acidentes geográficos, o famosíssimo Zé Peixe. José Martins Ribeiro Nunes, nascido em 1927, virou prático da Capitania dos Portos aos 20 anos e passou quase meio século subindo a bordo dos navios para fazê-los atravessar a boca da barra do Rio Sergipe, que é o próximo que a gente vai. Até aí é normal, é o que um prático faz. Só que a forma como ele fazia isso não tinha absolutamente nada de normal. Era o único do mundo que fazia dessa forma, pelo que eu pude pesquisar, pelo menos. Depois de tirar o barco da barra, já lá seguro no mar aberto, ele não voltava com o barco da praticagem, como é o dia a dia dos práticos em qualquer lugar do mundo. Ele amarrava a roupa e os documentos na bermuda e pulava do parapeito do navio. Uma queda livre de uns 17 metros, a altura de um prédio de 5 andares. Caía na água e nadava de volta uns 10 quilômetros, umas 5 milhas, até a praia. Depois andava descalço até a capitania ou em casa. Não encontrei ninguém mais que fazia isso ou similar no mundo. Hoje tem uma estátua dele no Museu da Gente Sergipana e um espaço com o nome dele aqui em Aracaju. Entrar na mesma barra em que tudo isso aconteceu também é algo a mais. Mas uns dias antes dessa epopeia, uma coisa nova estava acontecendo na minha vida. Cara, comecei um movimento aí faz 1 mês e meio de dieta, exercício. Então eu comecei meio no barco, meio assim, sem saber o que estava fazendo. Porque eu sempre fiz esporte, nunca treinei musculação, nada assim, ou muito pouco. E aí agora eu fui na academia, fazer quase todos os dias da semana. 5, vai. E nos outros dias que eu não vou, eu tenho andado umas corridinhas assim, 7 km. E nos dias que eu vou na academia, vou a pé, volto a pé, que dá 1,5 ida, 1,5 volta, 3 km. E tô fazendo, cara. Me sinto bem melhor. Eu fui jogar futebol, acho que há uns, 20 dias atrás, quase morri. Mas depois eu fui nessa quinta, agora há poucos dias atrás. E foi bom, cara. Eu me senti bem melhor. Então, cuidar mais da minha saúde. Eu acho que engordei muito. E vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Tem a preocupação estética, óbvio, mas também quero fazer as viagens que eu estou fazendo com saúde, com tranquilidade. Saúde, sem dúvida, é uma das coisas mais importantes que temos. É algo muito grande para olhar o todo e não é só exercício, claro. Ter uma vida estressante também prejudica a saúde. Complexidades à parte, é algo que eu sei que eu negligenciei por bastante tempo. Quero literalmente correr atrás agora. O fim de tarde no Vaza Barris é muito bonito. Eu sempre gostei de caminhar. Desde criança, quando voltava da escola caminhando, por escolha própria, poderia ter voltado de ônibus ou de carro. É algo que vocês vão acompanhar junto comigo aqui no canal. No último dia, meio que para se despedir, apareceram golfinhos no lado do balanço. Acho que foi a primeira vez que apareceram por aqui. Escolheram esse momento. E foi sábio. É algo que eu vou lembrar. Uma bela despedida desse rio e de todas as pessoas que vivem nele e que nos receberam muito bem. Amamos ficar aqui no Mosqueiro, na orla do pôr do sol. Foi muito bom.
Fizemos amigos muito queridos aqui em Sergipe, que vão dar muita saudade. Mas agora tava chegando a hora de partir. Hoje de noite eu saio daqui, cara, do Mosqueiro. Eu sou meio saudosista, né? Eu fico andando aqui pensando, será que é a última vez que eu vou andar nesse calçadão? Cada lugar que eu passo, eu paro pra pensar nisso, cara. Porque, pô, é tão mágico conhecer tantos lugares que acaba virando casa, né? Não é assim, acaba tendo uma intimidade com os lugares. Mas são muitos, certamente muitos deles eu não vou passar de novo na vida. E aí fica essa nostalgia. Então no outro dia de noite, saímos desse rio que nos recebeu tão bem. Era o momento que você viu no início do vídeo. Saímos do Vaza Barris, cara. Uma barra difícil. Das barras mais chatinhas que eu já vi, mas agora já era. Pegamos. Agora vai entrar na do Sergipe, então é uma barra que toma cuidado, mas é um pouco mais tranquila. Aqui a gente pegou uma pirajá agora, tá dando uns ventos de 22 nós aqui. E essa chuva aí, pois deve ter sol durante o dia. Marisca sofreu, tadinho, sofreu. Vai ser um dia tranquilo, mas vinha um pirajá pela frente, que a gente ia ter que encarar. Na verdade, tava até sem vento, bem sem vento, mas quando essa chuva chegar, com certeza vai vir algo. Só não sei se uma ventania ou uma brisa. Até lá ia navegando bem devagar para manter o rumo. Eu teria que ficar até as 15h30 esperando para entrar na outra barra, que fica razoavelmente perto. O que deveria demorar umas 3 horas, vai demorar 10 horas. Aproveitei para botar a internet em dia, mensagens, etc. Inclusive dei uma repassada nas configurações da rede Nemea do barco, que é o protocolo que faz todos os equipamentos conversarem. Um dos segredos dessas barras é a paciência, a hora certa de entrar. Em um barco com calado menor, digamos 1,5 m, já é mais seguro fazer as 2 barras em uma maré só. Mas eu acho que um bom capitão precisa entender as suas limitações e a do seu barco. É o que eu tento fazer. Saímos da barra do Vaza Barris, não foi assim fácil, mas também tudo bem. Mas teve horas ali que eu tava na dúvida, cara, pra que lado que era realmente a saída certa. Foi... tem sim, mas tudo bem. Foi bem mais tranquilo na entrada. Também por alguns motivos, né? Um que a gente na entrada vai na mesma direção das ondas, isso é mais sossegado, né? E também tinham menos ondas quando a gente entrou, isso é fato. Mas agora estamos matando o tempo e eu acho que entrar no Sergipe vai ser tranquilo também. Maravilha. Céu, marzão azulzão, vários peixes, a gente viu aqui, peixe voador. E agora é questão de paciência, esperar até umas 3 da tarde, por aí. Vou falando com o pessoal lá também, que conhece a barra, ver qual é que é o horário seguro de entrar. Às 3 da tarde me parece que é tranquilo, quem sabe 2. Isso aí. Essa hora achei que eu tava velejando, mas tá zero de vento. Zero de vento. Mas daqui a pouco vai vir o vento. Sim. A gente... acho que só com a genoinha, porque, pô, são 15 milhas pra fazer em 10 horas só. Houve momentos de introspecção, momentos de piada, de música. Teve tudo nesse dia. E agora que eu tô de dieta, vou fazer ovos cozidos. Ovos cozidos tem sido meu café da manhã, meu. Porque eu tô tentando comer proteína. Aí, ó. Dieta aí, eu tenho comido muita proteína, tenho tomado de café da manhã um ovo cozido e uma fruta, sei lá. Parei de comer pão. Eu já velejei muito de noite, em alto mar, sem lua, com nuvens cobrindo as estrelas, sem nenhuma luz na costa. E é uma das experiências mais bonitas que eu já tive. Mas ao mesmo tempo, pode ser uma das mais perigosas também, se você não se preparou para ela. Tem instrumentos que ajudam, claro, GPS, AIS, radar, cartas náuticas, bússola, mas se você não sabe interpretar o que cada um desses instrumentos está dizendo, ou o limite de cada um deles, é algo bem perigoso. E é pior do que não ter nada, porque é uma certa sensação falsa de segurança.
o que talvez seja pior do que velejar no escuro de verdade. Na vida financeira, eu acho que é a mesma coisa. Você compra um produto que o gerente do banco te ofereceu, vê um gráfico subindo no aplicativo, recebe uma notificação de rentabilidade e acha que tá tudo bem. Mas você não sabe direito o que tem ali dentro. Não sabe se o risco está calibrado para o teu objetivo, se a taxa cobrada é razoável, se o prazo bate com o que você precisa, ou quanto dos impostos e a inflação vão tomar de você. E talvez o mais importante, se aquilo é mesmo o que faria sentido para você, ou se foi só o que rendia mais na comissão de quem te indicou. Eu fiz assim por muitos anos, naveguei muito no escuro achando que tinha ideia do que estava fazendo, até bem pouco tempo atrás. Mas hoje eu sei um pouquinho mais, e muito por causa de um curso. O curso da UVP, que é a maior escola de investimentos do Brasil, que em 8 semanas é capaz de transformar você em um investidor. E não é só o curso, você ainda tem um ano completo de acesso a ferramentas de organização financeira e lives toda semana com o Raul Sena tirando dúvida dos alunos. É uma comunidade muito ativa para trocar experiências. E se depois de fazer o curso, emitir o certificado, você sentir que não está pronto para investir ainda, eles te devolvem 100% do que você pagou. Mais de 60 mil alunos já passaram por lá, com só uma reclamação no Reclame Aqui. Nesse mercado isso é absolutamente fora da curva. Para fazer é só clicar no link aqui na descrição ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela. Aí você preenche um formulário rápido, a equipe da UVP entra em contato para te apresentar tudo com calma e a partir daí, se fizer sentido, você entra e faz o curso. Não é promessa de dinheiro fácil, é o oposto. Pode ser o nascer do sol para você navegar na sua vida financeira com mais segurança. Para mim, foi um dos melhores investimentos que eu fiz nos últimos anos. Eu demorei muito para ver uma plataforma de petróleo de perto. Mas aqui bem perto da costa, em Aracaju, há dezenas delas, muitas, cada uma com uma cara diferente. Todas meio que saindo no filme do Mad Max. Isso porque nenhuma delas produz mais. Sergipe tem novos campos de petróleo, mas bem longe daqui, não dá para enxergar. Há alguma atividade nelas, mas de desmontagem, selar o poço, retirar o material, o que eu imagino que seja bem difícil. Tem algo meio fantasmagórico nelas. É um perigo para a navegação também. Passando a noite, temos que ficar bem atentos. Apesar de que elas estão marcadas nas cartas náuticas, com um círculo que é a distância mínima para você passar. Perto delas pode haver cabos soltos, peças de manutenção, é bom ficar um pouco distante. Há muitos navios trabalhando nisso por aqui, todos os dias. 12º dia, acabou a comida. A gente está brigando aqui pelo último copo d'água, esperando encher a maré no Sergipe. 15h30 a gente entra lá. Ainda tá esvaziando, vai demorar um pouco, bastante. E aí estamos matando tempo aqui só com a genoa, tal. Vem um ventinho agora, pelo menos deu para desligar o motor. Aproveitei para reconfigurar. Na verdade, checar várias configurações aqui entre os equipamentos, na Nemeia. Tinha um problema que toda hora ficava sumindo ali a profundidade do piloto automático. Acho que eu resolvi isso. Isso aí. Nessa velocidade, que quase nunca fazemos, tipo uns 2 nós, dá pra olhar tudo com um detalhe que a gente não costuma ver. Cada barco, cada plataforma, observar o movimento deles. A gente ia achando o que fazer nessas horas de espera. Aí fomos esperando, até que uma hora já dava pra parar de andar em zigue-zague e ir em direção à barra. Depois de esperar 12 anos, eu vou apontar para a cidade e me aproximar da barra. Reconfigurei o Nemeia do barco, dei uma lida, muita coisa aconteceu nesse período. Mas agora eu vou apontar para lá. Ainda tô só com a genoa, tá de popa aqui, eu preciso dar pouco também. Vambora. Essa é a maior plataforma que a gente passou, é a PCM7. Tem cara de que era habitada, hein? Mas agora estão todas paradas, como eu falei. Estou me aproximando da barra devagarinho. Tem que estar lá 13h30 da tarde, ainda não são 3 horas. Então, devagar. Então, ainda bem que tem pouca onda, tá tranquilo. Essa aqui foi uma navegada meio assim... Tipo, quando você tá em casa, tipo, meio que esperando pra chegar no negócio. Claro, a casa tá balançando, é diferente, mas...
Eu não fiz coisas assim, não trabalhei, não fiz coisas assim muito mais... Precisa muita atenção, porque senão eu posso ficar meio hipnotizado ali e não olhar, né, assim, as coisas. Mas aproveitei para configurar os equipamentos, fazer algumas coisas assim mais light assim na internet. E foi um dia... Tipo, é bem perto, né? Na real, assim, é muito perto uma barra da outra. Só que por causa da maré tem que respeitar o tempo delas. Agora, nossa próxima viagem, que vai ser para o São Francisco, já vai ser melhor, porque partindo daqui são 10 horas, que dá um ciclo completo da maré, né? Tipo, dá pra sair na alta aqui e chegar na alta lá sem precisar andar muito devagar ou coisa assim, vai dar certinho. Tem a impressão que o São Francisco é uma barra não super fácil, mas mais fácil que o Vaza Barris, assim, mais tranquila. E ainda mais porque a gente vai ter ajuda da galera lá e tal, então vai ser de boa. Então foi chegando a hora de entrar nessa famosa e temida barra do Rio Sergipe. Todo aquele marasmo e tranquilidade se transformaram em outra coisa nesse momento. Não copiei direito, eu tava na faina aqui, não copiei direito a última mensagem. Então apareceu um caiaque para nos recepcionar, o que me deixou meio preocupado, na real. Tá, vou falar pra ele não chegar. Só, cara, só o seguinte, ó. Eu tô entrando na barra e eu vou... Não fica perto, tá? Porque eu vou desviar. Isso porque descendo ondas ali na barra, eu não tenho um controle 100% do barco, pelo menos a curta distância. O caiaque é de onda, né? Foi campeão sergipano de surf ski, já remou de Recife a Fortaleza em um caiaque oceânico que dá mais de 800 km e cruzou de Aracaju a Salvador em 5 dias de remada. Fiquei meio com medo, mas o cara sabia o que estava fazendo. Lá estava a cidade. A aproximação acontece muito antes dela. Eu tenho um track, que aqui é bem mais confiável do que no Vaza Barris. E a galera da flotilha Barlavento ia me guiando lá de cima de um prédio com um rádio também. Nessa imagem dá pra ver o canal, que é esse caminho onde as ondas não quebram. Quem vê de longe não imagina o que acontece dentro do barco nessa hora. A essa altura tinha 5,5 metros de profundidade, mas ali do lado as ondas já quebravam, então ali era bem mais raso. Ter esse apoio em terra é muito legal, dá uma segurança bem maior. Tudo bem, eu tenho track, mas como eu falei no início, esse é um jogo de atenção, não é uma questão do quão fácil é errar ou não. É a repercussão do erro. Se acontecer, o que acontece? Literalmente tudo que eu tenho está dentro desse barco. Ondas quebrando a poucos metros do barco aqui é normal. Tem que ficar atento, mas mantendo o sangue frio, tentando ser o mais sóbrio que você conseguir. Falta uma. Agora é só seguir o track mesmo, depende mais da profundidade. Pronto, então você já está dentro de Aracaju, aí, dentro do Rio Sergipe, viu? Bem-vindo. Valeu tudo, valeu. A maré estava com 1,20 m nesse momento. E a menor profundidade que eu vi no sonar foi de 3,90 m. O que quer dizer que na maré de Cisígia, a mais baixa possível, deve ter uns 2,70 m essa entrada. Mas não dá para esquecer que essa é a profundidade média e as ondas fazem você subir e descer. Se o calado é 2,70 e vier uma onda de 2 metros, eu posso bater aquele no fundo. Desde que a gente siga o canal estreito agora, já estamos dentro do Rio Sergipe. Mas o visual continua dramático, com ondas quebrando ao redor. Vale lembrar que esse é um dia bem calmo, com previsão de ondas de 1,20 m. Eu fico imaginando quando isso está bem complicado, com uma previsão de 2 metros de onda, sei lá. Adriano, qual foi a barra mais tranquila? Essa aí do Rio Sergipe, que a gente acabou entrando cedo, né? Tinha mais 2 horas ainda aí. Ou a do Vaza Barris? Ah não, essa aqui é mais tranquila. Porque a do Vaza Barris lá, cara, hoje mesmo, tem um... Aqui tem um quebra-mola e pronto, né? Lá tem uns... Eu vi uns 2, 3 trechos assim que fica mais... Você acha que já passou, mas vi outro na saída, na última, assim, tem outro quebra-mola. Tem outro quebra-mola na saída, quando tá quase acabando. Pedi pra prefeitura tirar, deixar só um quebra-mola lá. Passa a patrola aí, cara. Botar as máquinas da prefeitura aí. O fato de já termos entrado
em contato com quem conhece. Foi até uma oportunidade de apreciar as ondas ali do lado sem ficar muito tenso. Veleiros e ondas assim não costumam andar muito próximos. E eu continuo imaginando isso aqui num dia ruim. Do ponto de vista de um peixe, acho que podia dizer que aquilo lá é um barranco. Às vezes o mar, né, a correnteza do rio corta bem íngreme, assim, corta bem reto. Aí tipo, você tem 8 metros ali, quando veio, cai. Conseguimos! Assim, também não dá pra ficar com toda a vitória muito antes do tempo. A gente passou da parte mais difícil, mas ainda dá pra encalhar no lugar. Ficar ligado, e ainda mais sem conhecer, né? Sem carta confiável, tem track só, tem que ficar ligadinho. Porque ali mesmo, sei lá quantos metros, 40 metros onde a gente passou, já tá quebrando onda. Teve até um arco-íris para dar as boas-vindas. A barra dá a oportunidade de passar bem perto da praia. E nos últimos anos, devido às obras que fixaram as margens, esse canal não tem mudado. Há uma estabilidade maior da barra hoje em dia, o que é muito bom. Talvez seja a dissolução um pouco de um mito e uma oportunidade nova para velejadores no Brasil. A barra ainda exige respeito, exige cuidado, mas com o jeito certo, na hora certa, é bem possível de entrar, mesmo para um barco com 2 metros de calado como o meu. E assim entrávamos na terceira barra de Sergipe, não necessariamente a mais difícil, mas acho que a mais temida. Cheia de histórias, de mitos, mas possível. Bora só cuidar porque já chegamos, já entramos. Essa barra tem a má fama, mas ela tem que tomar cuidado. Ela é mais fácil que a do Vaza Barris, com certeza. Mas tem jeito, hora. Dá pra entrar, mas é aquele esquema, tem que saber entrar em barra. Isso quer dizer também escutar quem mora lá, quem conhece há mais tempo. Saber. Você pode primeiro parar no pier lá do clube, tá? O João, o Rodrigo e acho que ali algumas pessoas estarão lá para lhe orientar, mas é mais ou menos o que você falou, tá? Você para em frente ao iate, só que na outra margem do rio. Depois de entrar no rio foi bem tranquilo. Estávamos entre amigos, o rio aqui dentro é bem profundo, com 10 metros ou mais de profundidade. Há aqui um yacht club com décadas de tradição e títulos importantes na vela, sobretudo nos monotipos. É raro ver barcos de cruzeiro por aqui, mas é algo que eu sinto que os velejadores locais querem mudar. Há uma regata chamada Receba que acontece todo ano, onde entram vários veleiros, inclusive maiores do que o Balanço, e eles dão todo o apoio para que todo mundo entre aqui com segurança. Deixa eu gravar essa recepção aí, ó. Valeu, cara, pela equipe aí, ó. Bem-vindo, André. Essa galera que ajuda todo mundo a entrar aqui, ó. Pô, que é uma barra que precisa de cuidado e conhecimento. Se cada barra é um mundo novo que se abre, como eu falei em outro episódio, esse aqui é um mundo pouco conhecido. Não a cidade de Aracaju, óbvio, mas esse mundo do Rio Sergipe, de pedir permissão para entrar, de ficar ancorado, acolhido na proteção dele, das pessoas à volta, do clube, dos pescadores, dos remadores. Esse, até por causa do acidente com o Crapum, é um lugar que sempre olhava com respeito e até uma dúvida se entrar um dia ou não, mas consegui vencer com a ajuda de muitos amigos. Não vão ser muitos dias que eu vou ficar por aqui, mas sair por essa barra e não pelo Vaza Barris já ajuda muito para a próxima perna, que é o Rio São Francisco. Um lugar que promete muito também. Saindo daqui até lá dá umas 10 horas, o que ajuda a casar as duas marés. Saindo do Vaza Barris é muito fácil perder a próxima maré alta. Mas ter entrado nesse rio vai muito além disso. Vai ficar marcado na minha memória, nas minhas histórias. Eu já entrei em muitas barras, do Uruguai até aqui, mas algumas são mais desafiadoras do que outras. Conhecer um mundo novo, fazer amizades, viver como um local e sair novamente. Essa é a minha rotina, já fazem mais de 8 anos. E é algo que eu não quero mudar tão cedo. Tem uma coisa que eu acho especial no #Sal. Ele nunca foi só sobre barcos. É sobre escolhas de vida, sobre coragem, liberdade, sobre caminhos. E talvez por isso
tanta gente se reconheça, se identifique por aqui, mesmo sem nunca ter pisado num veleiro. Se esse canal conversa com alguma parte sua, se você quiser ajudar a manter esse trabalho acontecendo, apoia a gente lá no Apoia-se. É esse apoio direto de quem assiste que permite que eu siga dedicado a isso de corpo inteiro, o tempo inteiro, com independência, com tempo para fazer vídeos que eu tento cada vez melhores. Espero que você ache o mesmo. Tem um QR Code aqui na tela que você pode usar a câmera do celular para achar o link, ou então o link está na descrição. E para quem já apoia, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Obrigado mesmo. Você ajuda a manter o meu sonho e de muitas outras pessoas que assistem no rumo certo. Fazendo isso, você também recebe um link para entrar no nosso grupo de apoiadores, onde eu tô sempre por lá.